Esse, inicialmente, foi a corrida que a Guerra Fria que a gente se tem. Esse processo, gente, como eu já falei antes, perdurou pós a Segunda Guerra Mundial até início dos anos 90, podemos dizer que a gente tem o fim da União Soviética. E esse período, gente, é um período de corrida armamentista, corrida espacial, uma disputa intensa, uma disputa que a gente vai ter para quem é o melhor sistema econômico, podemos dizer assim. Como eu já coloquei, capitalismo e socialismo. Mas o intuito não é só apresentar o que foi a Guerra Fria hoje, tá? A gente vai trabalhar principalmente as estratégias. E uma das principais estratégias usadas, o poder da mídia, tá? Entendam e tentem prestar atenção nesse sentido. Mídia, divulgação, propagação de informações e qual o poder que essa mídia tem de tornar algo melhor e outro pior, podemos dizer assim. E assim, gente, vamos lá. A Guerra Fria basicamente é essa disputa, ok? É uma guerra de influências. Tá? Não houve derramamento de sangue direto entre Estados Unidos e União Soviética, porém, houve derramamento de sangue entre outros países, tá? Entendam isso. Não houve guerra direta entre os dois principais potências. Mas houve outras guerras, por exemplo, a Guerra do Vietnã, entre as duas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte, foram exemplos de guerras que tivemos nesse período. Tá? Elas patrocinadas, por exemplo, Coreia do Norte patrocinada pela antiga União Soviética e a Coreia do Sul pelos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã, Vietnã patrocinada pela União Soviética e os Estados Unidos. E assim a gente vai ter as influências. Quem era mais influente? Quem era o melhor? Tá? Essa disputa de quem ser o melhor. E a gente vai ter outras corridas, como a corrida armamentista, a corrida no caso, corrida armamentista, corrida bélica, corrida espacial, ok? E a gente vai ver alguns avanços também que todo esse processo trouxe para a gente. Mas, porém, sempre foi um período muito tenso para a humanidade. A gente tinha acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial e vivia uma disputa de interesses, okay, entre duas grandes superpotências, não só econômicas, mas principalmente bélicas, ok? E isso colocava o mundo no período de tensão. Por isso que é chamado de Guerra Fria, tá, gente? É um período de tensão que o mundo poderia entrar em uma terceira guerra mundial a qualquer momento. Por isso que é dado esse nome. Estados Unidos da América. Maior controle do Ocidente, Oeste, tá, gente? Pra vocês entenderem. Sempre lidera pelo processo neoliberalismo e não intervenção do Estado. Vamos colocar assim. Esse material não se preocupa em estarem copiando isso, que eu vou estar disponibilizando para vocês na postagem, na sala de aula de vocês, no Google Sala de Aula, tá? Ele tem alguns símbolos, por exemplo, tá, gente? Questão da indústria, o processo neoliberal, que é afastamento do Estado, o Estado com intervenção mínima na economia. E assim, gente, os Estados Unidos vão ser essa grande potência do Ocidente. Enquanto a gente vai ter a União Soviética, que eu vou apresentar mais ali na frente, do seu lado oposto. União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Maior controle do Oriente, Leste, controle do Estado e exaltação da personalidade pública. Tá, gente? A gente tem dois opostos. Não era só uma corrida econômica, ideológica, mas sim uma corrida ideológica, podemos dizer assim também. De qual ideologia, qual sistema econômico era o melhor. Por que eu coloquei algumas imagens de super-heróis, videogames, imagens de vidas cotidianas? Porque a gente vai ver aqui, gente, uma questão muito interessante para ser debatida é de como é vendido a imagem de cada um, ok? A gente vai ver ícones que vocês têm no dia a dia, que vocês consomem, que nós temos no nosso cotidiano, que foram exemplos desse processo, dessa Guerra Fria. Mas bora lá. Alguém conhece? Superman. Antes de mais nada, gente, acho que dificilmente uma pessoa hoje, sei, de vocês, minha geração, eu adoro praticamente. Eu gosto bastante de quadrinhos, de
de desse mundo, podemos dizer, super-heróis. Cresci nesse sentido, assim, tanto o universo DC quanto Marvel, esses exemplos, tá? Gosto bastante. E gosto de trabalhar com esses slides por conta disso, tá? Porque são elementos que a gente tem no nosso cotidiano que a gente não sabe nem de onde surgiu, com qual intuito. Antes de mais nada, gente, o que o Superman representa? Bora lá. Vocês são uma aula de Guerra Fria ou uma aula de quadrinhos? Os dois, vamos ver. Superman, gente, ele é simbolizado como a perfeição, tá? Ele simboliza a perfeição. O homem de aço, o homem perfeito, o homem nada consegue superar. O Superman, ele vem para, como dizer, simbolizar a perfeição. E você já notaram como são as cores que ele carrega? As cores que ele carrega são as cores dos Estados Unidos, o azul e o vermelho. São as cores da bandeira estadunidense. Aonde a gente vai ter essa ideologia que os Estados Unidos, já que ele simboliza os Estados Unidos, ela vem ser superior, super poderosa, super imbatível, não tem o que fazer contra ela. E nos seus próprios quadrinhos lançados iniciais, como são exemplos desse daqui que o Superman está em cima de um míssil, a corrida bélica, a questão do poderio. Sempre esse personagem, inicialmente, ele vai os vilões dele são vilões nazistas, okay? Que querem dominar o mundo e por aí vai. Então, mas professor, como isso daqui, que é um quadrinho, ajudou numa corrida como essa, numa Guerra Fria? Gente, a ideologia que é passada por um simples quadrinho, uma simples leitura, ela pode ser muito influente. E você imagina moldar crianças, moldar jovens, a partir de um quadrinho, de uma leitura simples que era colocada. Okay? E o quadrinho, por exemplo, você cresce com aquilo, você cresce com aquele ídolo. Ah, se ele simboliza aquilo, você tem isso para si. Não ia ser diferente com um personagem como esse. Então a gente tem aqui a visão do Superman que a gente vê todo dia, temos filmes, temos séries e por aí vai, simbolizava isso. O poderia, o quanto que uma nação poderia ser indestrutível. Okay? O Superman vem ter fraquezas depois do processo da Guerra Fria, bem mais depois. São descobridas mais fraquezas, mas assim, enquanto ele ele é invulnerável, ele é o homem perfeito. Okay? E simboliza isso, poderia a masculinidade, essa altidão. Esse aqui já não é tão conhecido como Superman, mas ele é o Quarteto Fantástico, tá, gente? O que isso daqui simbolizava? O Quarteto Fantástico quando foi criado. O Quarteto Fantástico ele vem ser criado, okay? A primeira publicação em torno da década de 60, tá? Período auge desse processo de Guerra Fria, ele vem simbolizar a guerra científica que teve ali, a corrida espacial, podemos dizer, a corrida por maiores tecnologias. Primeiro, são 4 cientistas, tá? Enquanto os cientistas soviéticos eram vilões, eram, podemos dizer, do mal, a gente tem o Quarteto Fantástico. Ele é criado com o intuito de... Verdade. Ele é criado com o intuito de, podemos dizer, colocar isso como super-heróis. A gente tem super cientistas, super mecânicos e por aí vai. A indústria, os cientistas, eles são perfeitos, eles são um símbolo que a gente vai ter. Aí a gente vai ter a criação da NASA, a corrida espacial, e eles simbolizam isso, ok? São super cientistas em cada área. Enquanto coisa ali, tem aquela coisa feia ali, ele é um engenheiro, o Tocha Humano super piloto, a mulher Fantástico e o senhor, a mulher invisível e o senhor Fantástico são personagens que são extremamente inteligentes. Eles são o auge do cientista, podemos dizer. E isso simboliza essa corrida espacial. E isso tem contraparte que a União Soviética mandou a primeira pessoa para o espaço. E os Estados Unidos não poderia ficar atrás. E personagens como esses são usados para colocar a imagem que a gente vai ter dessa corrida, de como eles eram bons. Mas, professor, por que você só está pegando a influência que a mídia estadunidense
colocava a cultura, porque essa cultura pop que a gente pode ter é, é, é criada principalmente por esse processo capitalista. No sistema econômico socialista na União Soviética, a gente não tinha essa propagação tão grande de uso da mídia televisionada, quadrinhos, essas coisas. A gente vai ter a mídia pelo Estado, vai ter divulgação do Estado, mas não vai ter essa influência, né, essa demanda tão grande, já que esses quadrinhos, a mídia, produtos que os Estados Unidos consumiam chegavam ao mundo todo, ok? Isso são alguns exemplos. Agora, para os meninos que geralmente gostam mais de jogos, esse é um jogo particularmente da minha época, vamos dizer, mas é um jogo que existe até hoje, está aí bem popular, chamado Street Fighter. É um jogo que a gente vai ter personagens do mundo todo estereotipados, vamos dizer. A gente tem os principais vilões, são vinculados à União Soviética, a gente pode ter. O vilão principal é do Vietnã. Os milhões, o Atlas já colocou, ele joga, é um jogo muito bom, mas quem já jogou e quem puder dar uma olhada, olha, os personagens principais, eles são Capitão Guignoli, que é o soldado norte-americano. Os aliados dos Estados Unidos sempre são os bons, os bonzinhos, isso e aquilo. Os vilões, esse lutador aqui que vocês veem, é um lutador soviético, que é vilão. Ele é bruto, cheio de cicatriz, parece um urso peludo. Ele é uma besta. Ele é extremamente animalesco. Ele é o símbolo da violência. Então, gente, isso são símbolos que são colocados. Vocês sabem como o Brasil é representado? Eita, pizza boa, né? Vocês sabem como o Brasil é representado nesse jogo? Pelo um cientista. Ah, um cientista bacana, Brasil. Não. Um cientista que deu errado suas experiências e virou praticamente um gorila verde que dá choque. Tá? É, uma besta também. Mas, enfim, selvagem. Outra coisa que a gente vai ter bem interessante nesse processo de Guerra Fria é chamada espionagem. Essa espionagem, ela é muito conhecida nos cinemas, mas sim, existe. A espionagem corporativa, essa espionagem, que a gente tem os principais símbolos de ambos, como a KGB pela União Soviética e a CIA pelos Estados Unidos. Tá? A gente vai ter a propagação de um principal nome nessa mídia, o chamado 007, que até hoje nós temos filmes do 007. O 007 simbolizava esse homem galã, lindo, por aí vai. Ele simbolizava a perfeição, aquela coisa do bem, tá? Se algum de vocês já teve a oportunidade de assistir um filme do 007, o James Bond, assistam o atual, a gente tem um cenário mais um pouco diferente, mas assistam um pouco mais nos antigos. Vocês vão ter uma noção que isso simbolizava que ele era a perfeição. Ele é britânico, um aliado dos Estados Unidos, sempre lutando contra vilões soviéticos, doutores loucos, cientistas loucos, que geralmente tinham uma ligação com a União Soviética. Okay? Sempre o intuito era o quê? Dominar o mundo. Okay? Sempre é colocado muito isso. A questão do mal, a questão que isso era maléfico, que era uma disputa que a gente vai ter de bem contra o mal. Enquanto a CIA simbolizava o bem, a KGB era o mal. Entendeu? Só que esse processo de espionagem ela vai gerar algumas coisinhas bem interessantes, gente. A espionagem de fato. Coisas que vocês acessam hoje, que vocês têm acesso, são resultado da espionagem, tá? Só para vocês entenderem. A gente vai ver lá na frente que talvez a gente está aqui conversando online, talvez responsável por conta da espionagem, tá? Mas eu já explico futuramente. Então, gente, o 007, a espionagem, que quando era dos Estados Unidos, é uma espionagem boa, tá? E quando vinha da União Soviética, KGB, era uma espionagem ruim, tá? Isso era muito vendido. Eu quero sempre colocar para vocês como a mídia era colocada, tá? De que maneira isso vai ajudar a fortalecer, okay, esse processo da hegemonia do capitalismo no mundo, tá?
Isso é propagado para o mundo todo. Imagine o cinema. Você vê a propagação que o cinema tem hoje. As estreias de filme, a influência que um filme tem. Então, imagine na época, um filme, o 007, o bem, o vilão sempre é a União Soviética, isso. Imagine como isso molda uma mente. Nós somos muito influenciados por essa mídia. Okay? Nós somos influenciados diretamente. Imagina uma época como essa, que a tensão era constante. Esse é um filme mais da época, aquele 007 que eu coloquei anteriormente, ele é mais recente. Esse daqui é um pouco mais da época. Sempre ele, o homem perfeito, tem duas mulheres perfeitas, mulheres estereotipadas, no caso, sempre sendo ficando com a mocinha e sempre acabando com o vilão. Sempre o clichê do mesmo filme. Agora, um box. Vamos lá. Esse outro filme, gente, eu vou abordar os filmes, os quadrinhos, essas coisas muito da mídia, porque isso é mídia, tudo isso daqui é processo da mídia, tá? Não sei se todos, ou um de vocês já chegou a ver, isso é um pouco mais antigo, até mais antigo que a minha época, não tô tão velho. É o Rock, valeu, Atila. O Rock, tá? A gente tem N filmes, mas o Rock, esse filme, se eu não me engano, esse daqui é o segundo filme do Rock, tá? Ele é um lutador norte-americano, tá? E esse outro lutador do lado é um lutador soviético. O lutador norte-americano, o estadunidense no caso, Rock, ele simboliza o esforço, a superação, isso, o que é de bom, tá? Nesse sentido. Enquanto o lutador soviético, ele é uma máquina de matar. Ele é criado praticamente em laboratório para matar. Se eu não me engano, nesse filme ele chega a matar um outro lutador estadunidense e o Rock vai se vingar nesse processo na luta. E por que o boxe? Se esse processo do capitalismo fosse hoje, a gente poderia ter um filme relacionado ao MMA, ao UFC, por exemplo, tá? Porque o boxe era o principal esporte de luta na época, tá? O boxe movimentava multidões, milhões de pessoas. Uma luta era um cenário extremamente lucrativo. E por que não um filme nesse sentido? Tá? Então isso vai influenciar também, gente. Esses ícones colocados, esses ídolos colocados, sempre vão influenciar de uma forma. Nós temos nossos ídolos na nossa geração que vão influenciar de alguma maneira. Tá? Então isso daqui não era usado de maneira diferente. Quem já viu esse senhor vestindo uma bandeira? Alguém conhece? Alguém sabe quem é? Alguém já viu um filme recente dele? Gente, eu creio que todos conhecem, principalmente hoje em dia que a gente tem um universo chamado UCM, né, que é o universo compartilhado da Marvel, que é bem popular. Mesmo quem não conhece o personagem, já foi assistir o filme, virou moda, isso, dos Vingadores, isso. Esse daqui é um dos principais Vingadores, né? Esse daqui é o Capitão América. É engraçado, até essa apropriação com o nome Capitão América. Só um detalhe, tá, gente? Eu sempre evito chamar norte-americano ou americano. Sabe por quê? Porque eu, você, qualquer um que está aqui, que tenha nascido no Brasil, em outro país da América, é americano também. Lembra? Porque o europeu pode ser chamado de europeu e eu não posso ser chamado de americano, se eu vivo no continente americano. Tem essa questão. Norte-americano, o mexicano é norte-americano e o canadense é norte-americano também. Então, é estadunidense, tá? Essa questão. É uma apropriação no nome que gera uma dominação em si. Mas mora lá pro Capitão América. Antes de mais nada, só o uniforme dele já deixa bem claro. Ele pertence a qual país, né? Isso. Aí só uma questão ótima. A Hydra, ela tem um vínculo com a tem um vínculo, mas ela é proveniente do nazismo, tá? Mas a gente já vai adentrar nesse sentido. O Capitão América, ele não é criado no processo da Guerra Fria. Ele é anterior à Guerra Fria, tá? Ele veste a bandeira norte-americana, isso é estampado nas cores dele. Ele é a bandeira, né? Parece que ele pegou a bandeira, cortou e vestiu. Mas bora lá.
O Capitão América é uma criação do processo da Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Ele é um quadrinho criado com o vínculo de motivar os soldados estadunidenses, tá, no processo da Segunda Guerra Mundial. Então você imagina você está num país totalmente diferente, num continente totalmente diferente, na Europa, disputando guerra, sem nenhuma motivação, isolado ali. Então eram mandados quadrinhos como esses para incentivar e colocar um ânimo no soldado. O Capitão América ele simboliza, okay? Ele simboliza o potencial que uma pessoa, um americano, um norte-americano, um estadunidense, no caso específico estadunidense, ele pode chegar por ele ser patriota, tá? Entenda essa questão de patriotismo, amor à pátria ali, e não confunda o que a gente faz aqui no Brasil, porque o brasileiro não é patriota nem aqui nem na China, mas enfim. Vamos lá. O Capitão América, historicamente, tá? Ele é um cara esquelético, tá? Magro, mas ele é extremamente bom e patriota. Ele é o símbolo que o estadunidense seria, né? E por ele ser assim, ele consegue virar esse super-humano, tá? Que é uma questão de experiências, e vai para a guerra lutar. Por ele ser patriota, ele consegue se tornar assim. Então, o potencial que o, um norte-americano poderia ter. Okay? Então, qualquer soldado, pelo mais fraco que ele fosse, ele poderia se tornar um Capitão América. E ele poderia salvar sua, sua nação. E logo a primeira revista, essa é a capa da revista número 1 do Capitão América, tá, gente? É ele socando a cara do Hitler, tá? Então ela já é bem impactante, já dá uma motivação. O principal inimigo do mundo, Hitler, sendo socado pelo símbolo dos Estados Unidos. O Capitão América, se vocês forem ver nessa primeira aqui, gente, o escudo dele é pontiagudo, tá? Aqui que a gente vai ter é um escudo redondo. Sabe por quê? Porque nesse processo da Guerra Fria, esse é o Capitão América do processo da Guerra Fria. Ele não usa arma, tá? Ele usa um escudo circular. Sabe por quê? Porque isso é para simbolizar a questão que quem está atrás desse escudo está protegido. É um escudo indestrutível, é uma coisa que é o símbolo dos Estados Unidos. Quem está do lado dos Estados Unidos, quem está protegido pelos Estados Unidos, está seguro. Okay? E os Estados Unidos não atacaria, ele só se defenderia. Qualquer ataque dos Estados Unidos seria uma defesa, na verdade. Tá? Então isso simboliza muito a troca pelo da arma que ele tinha na Segunda Guerra Mundial. Ele usava uma arma, um revólver, e um escudo triangular. Tá? Aqui não, ele usa um escudo para defesa. Bora passar. Tá? Sempre lutando contra cientistas nazistas, vinculados à União Soviética. Aqui nessa segunda revista é o Capitão América versus uma versão dele soviética, podemos dizer. Capitão América, aqui o Capitão América, os Vingadores, né, eles matam os equivalentes a eles russos, por exemplo, soviéticos. O urso é um símbolo da Rússia, né, podemos dizer. Alguém conhece o Gigante Esmeralda? Gente, nesse processo de Guerra Fria, a gente tem disputas em tudo que é setor, tá? Mídia, ideológica, econômica, no caso. A gente vai ter essa disputa extremamente intensa. Entendam isso. E a gente não vai ser diferente na questão armamentista. A corrida nuclear. Uma das principais tensões que o mundo vivia era a corrida nuclear. Tá? A disputa bélica atrás disso. Essa disputa que quem tivesse mais ogivas nucleares poderia ameaçar mais o outro. Lembrem que o mundo, na Segunda Guerra Mundial, viu o poder com ogiva nuclear. Duas ogivas nucleares fizeram as cidades, dizimaram. Okay? Então o mundo estava extremamente tenso. E o que o Hulk tem a ver com isso? Hulk é o Dr. Banner, que seria o Hulk, né? Ele é um
Cientista brilhante que trabalha com radiação, é afetado com isso e vira essa ira ambulante. O Hulk, gente, ele simboliza o perigo da corrida no caso, ele é o perigo da busca por esses acidentes, o perigo, desculpa, o perigo por ter dessa corrida armamentista, a corrida nuclear, cada um querendo ter mais poder vinculado a essa questão dessa poder nuclear que é extremamente destrutivo. Então o Hulk simboliza muito isso, essa questão, como pode ser perigoso e descontrolado. Alguém conhece o Iron Man, Homem de Ferro? Okay? Particularmente um dos personagens mais que eu acho bem interessante, eu gosto. Mas assim, o que ele vem a simbolizar também é bem interessante. O que ele é? Um playboy, filantropo, milionário, empreendedor, engraçado, justo. Gente, o Tony Stark, que é o Homem de Ferro, ele simboliza isso. Ele é o sonho de qualquer homem estadunidense, homem do mundo, podemos dizer, de ser. Quem não quer ter tudo? E além de uma coisa, ele tem a melhor arma do planeta, que é sua armadura. Okay? E outra coisa, ele simboliza a corrida armamentista. Quem já viu, vocês, enfim, vocês estão no cenário que a gente lança filme atrás do outro, e um deles é o Homem de Ferro, tá, gente? A gente vê que cada período tem uma armadura nova. Isso era a corrida armamentista. Se os Estados Unidos lançava uma arma nova, a União Soviética tinha que correr atrás de outra arma nova. E assim por diante. Um não poderia ficar atrás do outro. E o Homem de Ferro simboliza essa corrida armamentista. Ele simbolizava essa corrida por trás de cada vez mais poder no armamento. O playboy, o filantropo, o rico, bilionário, dono de uma maior indústria do planeta de armas e por aí vai. O Rambo. O Rambo também não é tanto da época de vocês, na verdade. Tem alguns filme recente que lançou, mas o Rambo ele já vem ser um soldado. Ele vai simbolizar muito o soldado que acabou perdendo a guerra do Vietnã, dos Estados Unidos, né? Ele é um ex-soldado que luta na guerra do Vietnã, mas não perdeu a sua vontade, seu patriotismo de lutar. Okay? Então sempre tenta salvar todo mundo. Não, ele mata dezenas, mas importa que ele está salvando, está fazendo o bem. Mas também é outro símbolo desse processo da Guerra Fria. Okay? Ele luta contra os vietnamitas, ele depois vai para o Afeganistão, lutar também no Oriente Médio, sempre usando aquele processo que ele, por simbolizar nos Estados Unidos o homem, o soldado que nunca se rende, o soldado que com uma faca derrota um exército todinho, o poderio que o soldado dos Estados Unidos pode ter. Tá? Isso ele vai simbolizar, ele vai ser bem intenso nesse sentido. Tá? Então são símbolos que a gente vai ter em cima disso. A força e o apelo ideológico que ele simbolizava, o quanto que um soldado desse pode ser vital para a sua nação, vital para o planeta, salvando. Agora, quem já assistiu Pica-Pau? Quem de vocês já assistiu Pica-Pau, gente? Bem que o Felipe falou, todo mundo praticamente. Quando eu fui fazer, a gente viu esse slide, a gente fez esse slide, foi o Gilbran, nosso professor de geografia, agradeço muito. Foi um dos pontos principais que achei icônico, o Pica-Pau, gente. Quem imagina? O Pica-Pau é sempre até hoje. A gente tem filme recente, que é dois anos atrás lançou também, recente. O Pica-Pau, ele é um ícone da cultura nesse sentido, mas o Pica-Pau, bora lá pegar pelas cores primeiro. Quais são as cores do Pica-Pau verdes? Azul, branco e vermelho. Se a gente for ver o padrão da maioria dos super-heróis dessa cor, tá, gente? Por conta de sincronizar perfeição. A bandeira, a cor da bandeira, na verdade, dos Estados Unidos. O Pica-Pau. Vamos lá. O Pica-Pau tem até uma animação dele bem interessante, e quando ele está em perigo, ele grita.
extinção. Vem uma armada, e vem aviões, porta-aviões, vem tudo que é tipo de forças armadas proteger ele. Que seria aquela ajuda que os Estados Unidos sempre vai dar para quem é do lado dele. O Pica-Pau simboliza muito os Estados Unidos. Ele pode, o Leôncio ali do outro lado, proveniente de uma região que seria ali próximo da União Soviética, ali, país junto dessa região, que seria a outra parte. E assim, gente, o Pica-Pau, ele sempre, praticamente, porque coisa de 95% do seu... bem isso, obrigado, Elis. Ele... O Pica-Pau, 95% das suas animações, ele vai se dar bem. Acho que aquele é um de 100 episódios, 2, 3, ele se dá mal. E nos mais recentes ele se dá mal um pouquinho, mas nos antigos ele sempre se dava bem. Porque ele vai simbolizar esse poder. Eles nem sempre vão se dar bem, não importa o que aconteça. Okay? E ele coloca muitos estereótipos em muitas nações. Uma delas é o nosso. Alguém já viu um estereótipo do brasileiro ou do Pica-Pau? Na verdade, não do brasileiro só, mas do latino-americano. Tá? Se você está viajando, não. Bora ver aqui o estereótipo. O Zé Curubu. O Zé Curubu, gente, ele é o estereótipo da malandragem. O Zé Curubu, ele vai simbolizar que se tem mais de malandra. A gente tem outro exemplo desse, é o papagaio Zé Carioca, se eu não me engano, da Disney. Tá? Enquanto Mickey Mouse, ele é o símbolo da Disney, o Zé Carioca, que é da Disney também, ele simboliza o brasileiro, a malandragem, o jeitinho brasileiro, que é tão popularizado pelo mundo. O brasileiro é malandro. E isso é o que é vendido no mundo afora. E isso é um estereótipo colocado. Como é que o Zé Curubu sempre tenta agir? Sempre na malandragem. Ele nunca vai tentar pelo lado correto. Ele sempre vai ser o mais malandro possível. Isso é um estereótipo colocado. Okay? Que foi vendido e a gente vê, assiste, e nunca para analisar um pouquinho. Porque a gente gosta de ver aquilo, absorver e pronto. A gente tem a preguiça de pensar um pouquinho em cima de certas coisas que não são tão simples como um desenho. A gente vê inocente, mas tem um por trás. Esse aqui é mais recente, tá, gente? Que é o X-Men. O X-Men Primeira Classe, eu trouxe esse filme, mas porque ele fala um pouquinho sobre o cenário que ele se passa é justamente no cenário da Guerra Fria, tá? Então é um cenário que vai ter uma disputa ali. Se eu não me engano, a batalha que eles têm ali é justamente na disputa bélica, então a questão dos mísseis em Cuba tem um cenário bem intenso. É bem interessante só a questão do cenário por trás. O cenário por trás desse o X-Men Primeira Classe é justamente nesse período da Guerra Fria. Então, é bem interessante trazer e dar uma olhada para verificar assim, o cenário tenso que o mundo vivia. A questão do nazismo, acompanha sempre vinculando a União Soviética com o mal, nesse sentido. Aqui são algumas cenas do filme, a cúpula dos Estados Unidos sempre tentando fazer o bem, por aí vai. Então, John Kennedy, presidente estadunidense, muito simbolizado, os mísseis em Cuba e por aí vai. A questão do como era passada a imagem. Mas agora para o momento filmes. Boa parte desses filmes tem na Netflix, então a Netflix não está me pagando nada, mas bora lá. Gente, esses filmes eu vou recomendar para vocês assistirem. Vocês estão em casa a maioria do tempo, ok? Por que não assistir uns filmes e pensar um pouquinho, tá? Esse daqui são os filmes... É o Rock 4, tá? Por exemplo, gente, bora começar com isso. O Boa Noite, Boa Sorte, ok? Que vem falar desse período tenso que foi ali, da disputa com o presidente Kennedy, é bem interessante de abordar. Indico para vocês assistirem, tá? Vocês vão gostar bastante. O Goodbye Lenin, tá? O Goodbye Lenin é um filme que ele traz um cenário bem interessante. Eu vou explicar mais ou menos sem dar o resultado do filme. O Goodbye Lenin, ele se passa na antiga Alemanha, okay? Alemanha comunista, socialista, onde a gente vai ter essa divisão
que é uma Alemanha extremamente socialista, uma Alemanha onde se tem esse rapaz tem uma mãe que é extremamente comunista, socialista. Ele vai ter, essa mãe dele vai ter um pacto contra o capitalismo e acaba tendo um acidente e fica em coma. Quando ela acorda, a União Soviética já acabou. E assim, o filho dela cria um cenário dentro de casa, só dentro da casa dela, que existe ainda o socialismo, enfim, o comunismo, como alguns colocam. Então é bem interessante, né? O sentido que é colocado, como era a ideologia, como era passado, é bem interessante também. Todos esses 6 filmes são bem interessantes para a gente ver o cenário. O Plantão, que vai falar um pouquinho sobre a Guerra do Vietnã, vocês podem também assistir, são super indicados. O Capitão América, tá? Para vocês verem a questão do simbolismo dele. Esse Capitão América, eu acho que é o primeiro Vingador, ele se passa na Segunda Guerra Mundial, mas o simbolismo que o Capitão América tem, os soldados para isso, é muito interessante de ser colocado, porque ele é extremamente interessante nesse sentido. Assim as ações, mas esse contexto do que ele simboliza. O rock, o rock O Rock 4 ele vai ser também essa questão da superação, do símbolo, como ele sempre carrega a bandeira, é bem interessante o que o boxeador norte-americano ele pode ser. E o que a gente vai ter ali é o 13 dias, que abalaram o mundo. Acho que o Atila já assistiu. É um filme muito bom nesse cenário. Como o mundo estava tenso, como o mundo se viu tenso nesse processo de Guerra Fria, de uma terceira guerra mundial, de um cenário extremamente tenso para se ver o caos, o medo que o mundo se viu. Essas são algumas indicações que eu faço para vocês. Esse período de pandemia, tem muitos em casa, querem curtir um filme, então podem assistir esses filmes. A grande maioria tem na Netflix, tá? Quem tem Netflix. Eu não estou recebendo nada tá? Pela Netflix. Tá. Então, gente, a televisão, eu já apareci vários elementos. A televisão, ela tem um papel fundamental em fazer isso, tá? Televisionar, propagar essas ideias, tá? Então essas ideias são extremamente fundamentais para essa ideologia continuar viva. E assim, o que era vendido? Qual era a vida boa que se tinha? Qual era a melhor vida que você poderia ter? Até hoje é muito usado isso. A vida do norte do estadunidense. Quem não quer viajar para os Estados Unidos e morar porque é bom? Onde vocês vão ver a contradição nessa imagem? No fundo, a gente vai ter um banner. Aí se aproxima para olhar direitinho. No banner, a gente vai ter o pai de família, trabalhador, com sua filha, esposa, filho e o cachorro. A família perfeita estadunidense, com seu carro, passeando, viajando. Só que engraçado, na frente tem uma fila de desempregados, pessoas negras desempregadas. São todas pessoas desempregadas aí na frente, na fila. Então, gente, é uma contradição muito grande. É vendido que a vida do estadunidense é aquela do condomíniozinho fechado, bonito. Isso a gente vê em filmes, até hoje. Como você vê a vida do estadunidense? Todos moram no condomínio, bonitinho, fechado, a casinha naquele padrão, toda bonitinha. É o pai, a esposa, os 2 filhos e o cachorro. Aquela cerquinha que tu conversa com o teu vizinho, abraça, dá bom dia e pronto, faz o teu churrasco com o teu vizinho e pronto. Essa é a vida perfeita. Você tem o trabalho, vai e volta. É a vida perfeita que sempre pediu. Isso é o que era vendido. Muitas pessoas foram nos Estados Unidos, principalmente latino-americanos, simbolizado até principalmente pelos mexicanos, atrás disso nos Estados Unidos. E não encontraram isso. Encontraram também problemas sociais. E pessoas que foram de fora serviram apenas como mão de obra barata para a indústria. Porque que é a grande base da indústria estadunidense são latino-americanos, bem, nesse sentido.
O pai, soldado, a família, em frente da TV, perfeita. A família que era vendida, tá, gente? Se eu quero, eu quero a minha família vai ser assim, eu quero que minha família seja dessa forma, isso. É a família perfeita vendida. Então esse é o sentido que a gente vai ter do que era vendido de família. É a família estadunidense. Pronto. Até hoje é vendido isso. Né? A grande Coca-Cola. A Coca-Cola foi uma das principais empresas que ajudaram nesse processo de hegemonia dos Estados Unidos. Hoje, qual é o país que não tem Coca-Cola? Realmente, não é verdade? Uma empresa que engloba praticamente o mundo todo, uma empresa que vai ser um dos principais símbolos do sistema capitalista, uma empresa extremamente forte no planeta. Então, é uma empresa que vai ajudar muito nesse processo, com a hegemonia, a venda da imagem do estadunidense. Os garotos vendendo o seu refrigerante, isso, aquilo. E o que era vendido, o que era vendido, Ela mandou um oi, tá, professor? mandam para ela também. E o que era vendido da mulher? A imagem estereotipada da mulher, gente. Até hoje, as mulheres, as mulheres são marginalizadas e estereotipadas. Qual é a mulher perfeita? É colocado ainda muito isso. A mulher tem que ter o padrão assim, tem que ser assim e assim. É muito estereotipado. Infelizmente, a sociedade é uma sociedade preconceituosa, machista, que oprime muitas mulheres. Muitas coisas vêm melhorando, mudando, com muitas conquistas, mas a imagem que é vendida da mulher nesse período é a imagem da dona de casa, a imagem da esposa que espera seu marido com o almoço pronto, que cuida dos filhos, que tem a vidinha perfeita dentro de casa. Ok? Essa é a mulher vendida, tá? Pro mundo. Ah, a mulher tem que ser assim. É a mulher estadunidense. É vendida essa imagem da mulher estadunidense pro mundo. E seria a mulher perfeita. Para ter em casa, cuidar dos filhos, isso e aquilo. E isso num processo de um processo extremamente machista e preconceituoso, aonde tinha que estar em casa. E muitos produtos eram vendidos para as donas de casa nesse sentido, o comércio do dono de casa, zelar pelo lar. Então essa é muito da imagem. E ainda da sensualização ainda da mulher. A venda da imagem. De um jeito era dona de casa, mas ainda era feito o processo de sensualização dela. Como a Atila colocou, era cuidar dos filhos. Esse era o papel. Até como a gente escuta bem, enfim, até hoje, né? Ah, se a criança tem algum problema, a pessoa deu um problema, é culpa da que tu, no caso, culpa, tu não criou direito o teu filho, né? Colocando pra mulher, mas enfim, são a gente colocado e vendido. As imagens, a imagem da bela atriz, as vedetes, dos produtos extremamente vendidos para o mundo, a questão dos chamados enlatados estadunidenses, enlatados americanos. Gente, o mundo até hoje consome enlatados norte-americanos. Mas, professor, o que é esse enlatado? É aquela sardinha que vem numa lata? É a feijão que vem numa lata? Não, não é isso, gente. Não é a sopinha que a Raíssa está tomando que vem na lata. Não é isso, tá, gente? É feijão, professor. Não é o feijão que vem em lata, tá, gente? O que são enlatados norte-americanos? Geralmente são programas, produtos nesse sentido que vão na mídia, na televisão, vão ser propagados, que vem com um padrão de consumo dos Estados Unidos. Por exemplo, quem aqui já assistiu um The Voice? Quem já assistiu um programa de palco? Assim, os talk shows, como o Danilo Gentili, o The Night Shows, esses estilos de programas, que tem aqueles, até o próprio Luciano Huck, esses programas de auditório. Eles são programas que vêm com um padrão vindo lá dos Estados Unidos. Então, esses programas, gente, eles são chamados enlatados o Big Brother. Quem é uma febre até na época, assistir o Big Brother, comentar isso, aquilo, os The Voice da vida.
Todos esses programas, eles têm versões em dezenas e dezenas de países. Igual do Brasil, Argentina, Espanha, por aí vai. O The Voice na Ásia todinha, no Brasil, por aí vai. São chamados enlatados norte-americanos. A gente consome muito da cultura deles. Tem até no Canadá, sim, o mundo consome os enlatados que eles vendem. São isso, são programas, são mídias prontas, um molde pronto para ser adaptado para outros países, para a cultura de outros países. E nós absorvemos muito isso. Isso é um processo na Guerra Fria também que acontecia. Okay? Porque se eu consumo produtos que vêm de acordo com o padrão de cultura, essa cultura que eu vou absorver é essa cultura que eu vou achar boa. Okay? Então isso vai influenciar diretamente no meu posicionamento. Ah, meu país é capitalista, meu país é socialista, pronto. Só que também nós não tivemos só dentro dos Estados Unidos movimentos pró-sistema capitalistas, mas tivemos também outros movimentos que eram contras. Isso foi o movimento 69, festival de contracultura, que movimentou centenas. Deixa eu mostrar uma imagem aqui melhor para vocês. Essa é a imagem do festival de cultura, Woodstock. Ele foi um movimento, muitos chamados dos hippies, essas coisas que queriam o movimento Paz e Amor, mas não, é um movimento contra esse processo capitalismo extremamente cruel, onde se propagava uma imagem do belo, mas não era essa fantasia todinha. A imagem onde a gente vai ter que essa divulgação de mídia, onde a gente vai ter uma imagem covarde, uma imagem que não é tudo isso tão belo como aparenta ser. Isso é um movimento mais alternativo. Esse movimento aqui, esse festival vai ser mais alternativo e uma forma de protestar contra esse movimento capitalista. E a corrida armamentista, gente? A corrida armamentista foi de fundamental importância. Se a União Soviética lança um míssil que pode chegar a 2.000 quilômetros de distância, os Estados Unidos têm que lançar um míssil que vai a 3.000, que a União Soviética vai ter que lançar um a 4.000, assim vai, até um ter o melhor possível. A corrida armamentista não parava. Hoje, muitos avanços tecnológicos nós temos por conta disso. Ok? Lembrem sempre, a indústria bélica, ela sempre vai ser pioneira em muitos sentidos, depois que vai vir para a população comum. A corrida espacial simbolizada pela NASA e pelo sistema espacial soviético vão ser dois símbolos dessa corrida espacial. Quem lançava mais satélites em órbita? A União Soviética mandou o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. Quem mandava o primeiro animal, quem pisou na Lua, que foi muito evidenciado, que foi como, se não uma das conquistas, as maiores conquistas da corrida espacial, e consolidou a NASA como o topo que foi chegar à Lua, coisa que ainda não se repetiu até hoje. Enfim, outro país não conseguiu. Enfim, a gente tem essa corrida extremamente intensa. E isso favoreceu muitas coisas no nosso dia a dia. Gente, para vocês entenderem, nós temos coisas hoje em dia em casa, e são provenientes da corrida espacial. Tá. Olhem para a cozinha de vocês. Quem tá na cozinha? Eu estou na cozinha de casa, né? Olhem para a cozinha de vocês e imagine alguma coisa que esteja aí. Na maioria das casas tem. Que foi criado para corrida espacial. Chutem. Fogão? Não, errou. O Átila acertou. Não, como que é? Eu não entendi. É o micro-ondas. Não, o coisa, mas o que foi criado? Pergunta. Equipamentos que vocês têm no dia a dia, que vocês usam em casa, por exemplo, eu falei na cozinha, que foi criado por uma nave espacial, tá. O micro-ondas, por tá. exemplo. O micro-ondas, ele é um aparelho de preparação, né, o forno micro-ondas, para comidas espaciais. A história que é contada, tá, gente? A história contada da criação do micro-ondas é a seguinte, tá? Que é divulgada.
É que o criador do micro-ondas, ele trabalhava com... As micro-ondas é o nome de partícula, tá? De ondas, de uma sintonia de ondas, que é usado no micro-ondas. Ele, trabalhando com radiação, com essas micro-ondas, ele tinha uma barra de chocolate no bolso. E trabalhando com isso, ele percebeu que as micro-ondas derretiam essa barra. Elas atribuíam temperatura e poderia ser aquecido alimentos. E a partir daí se cria o equipamento. Essa é a história mais popular que se conta nesse sentido da Guerra Fria, tá? E é um produto que você tem em casa, um dia já pertenceu a uma nave espacial. É um produto que você, hoje a gente consome, consegue comprar, não é um produto caro, a gente usa um eletrodoméstico, dependendo da marca, mas enfim. É um produto que a gente tem no dia a dia, que a gente pode abrir, ligar, e um dia já foi exclusivamente numa nave espacial. Então, são avanços que esse processo de corrida espacial, corrida armamentista, trouxeram para o nosso dia a dia hoje. Vocês lembram que eu falei lá da espionagem? A gente vai ver agora o que ela trouxe também. Gente, o que a gente que não está possibilitando aqui, tá, nesse ambiente online, é chamada internet. A internet foi criada, esse sistema, é o Wi-Fi, né, Atila, mas é a internet, né? A internet foi criada, tá, esse sistema, com o intuito de espionagem. Para vocês terem uma ideia, o que a gente consome, usa de internet, temos acesso normalmente, é a ponta de um iceberg, tá? Vocês sabem que um iceberg é um grande bloco de gelo que só tem a ponta para cima do nível do mar. A maior parte fica para baixo. A chamada Deep Web, a área Dark Web, coisa do tipo, é a maior parte da internet, onde se encontra o maior banco de dados secretos, dados mercado negro, todas as coisas ruins, né? Mas ela foi criada, essa parte, principalmente para sigilo de dados oficiais de países, dados segurança nacional e por aí vai. Isso era a principal finalidade. E para espionagem. A internet vem com esse intuito da espionagem. E foi uma coisa que foi criada e hoje a humanidade não vive sem. Sem a internet, a gente não poderia ter esse ambiente online. A gente não poderia. Imagina, a gente em período de pandemia, sem acesso à internet. Quantos de vocês conseguem ficar uma semana sem internet? Hoje, nós chegamos a ser viciados em internet. É um vício da nossa geração. Esse vício de você ficar acessado, os status, disso e daquilo. Então, se eu uso o Facebook, se eu uso o WhatsApp, Instagram, Twitter, todos esses mídias, Pinterest, YouTube. Se eu estou usando o Google, o Hangout Meet aqui, é por conta que temos internet. Se eu estou conseguindo ministrar uma aula à distância, eu na minha casa, a Raíssa na casa dela, o Atila na casa dele, pode estar sentado no sofá, comendo feijão e assistindo uma aula. Então, gente, são benefícios que nos trouxeram. Tá? Esse processo não só foi ruim, tá? Guerra Fria. Como foi um processo muito acelerado, que tinha uma competição muito grande, ele trouxe muitos avanços também para a humanidade. E a gente vai continuar vendo. O espacial, como eu disse, os micro-ondas, a internet, aqui o micro-ondas, tá, gente? O GPS, sistema de posicionamento geográfico, tá, gente? O GPS, todos têm aqui praticamente um smartphone. Tanto um notebook, ou vocês estão com um notebook ou com um smartphone de vocês aí, acessando essa aula. Ele tem um GPS, tá, gente? Só para vocês entenderem. Ele tem um sistema de posicionamento. Não é um GPS muito avançado, tá? Existem, por exemplo, GPS para aviões, para trabalhos de mapeamento. Eu já usei na universidade para fazer mapeamento, GPS extremamente mais potentes, precisos. Geralmente a gente tem no nosso celular GPS mais simples, podemos dizer assim. E só que isso daqui foi uma revolução desse sistema de posicionamento, tá? Sistema de posicionamento geográfico, GPS. Hoje em dia, hoje para se perder, gente, é bem difícil. Quem sabe usar um GPS, tá? Quem sabe usar o básico. Tá? Se eu quero saber quanto tempo leva daqui a Floripa de carro,
Eu jogo no Google Maps, que tem a base de GPS. Se eu quero saber quanto é o tempo de bike, quanto é o tempo de moto até Floripa, por aí vai, eu tenho tudo como saber através do GPS. Aviões, navios, carros, ônibus, enfim, eu não preciso ter mais rodado aquele local para saber o caminho. Pelo simples GPS, eu consigo me posicionar. Isso revolucionou o mundo. Okay? Hoje, não sei se vocês sabem, pelo Google, todo mundo tem. Quem usa sistema Android tem que ter o Google, tem que ter uma conta no Gmail, né? Se vocês forem no Gmail, tem uma questão de timeline que vai mostrar todo por onde vocês passaram, desde que vocês tenham a conta do Google de vocês. Outra vez eu mostro para vocês direitinho isso. Como a gente não tem mais privacidade nesse sentido, até por onde a gente anda. Se você anda com o celular no bolso, tá ligado à internet, se sabe tranquilamente, você sabe por onde passou, por onde isso e aquilo, tá? Então essa questão do vigiar também. Né? Mas enfim, já é mais fugindo do assunto. Mas GPS foi uma grande inovação nesse sistema de posicionamento. Porque por que se necessitou de um GPS? Gente, se eu estou num período de praticamente uma guerra, preciso saber mapear grandes áreas, conhecer o território alheio, conhecer grandes áreas para ter uma noção de onde eu estou adentrando, ok? Então tudo será necessário. Uma câmera fotográfica. Se hoje vocês têm a resolução da câmera que vocês têm, é bem resultado desse processo. Por que câmeras precisariam ser mais potentes? Para fotografar áreas mais inóspitas, fotografar regiões que precisava fotografar áreas. Geralmente isso era vinculado a satélites, a potência das câmeras, que eram sensores remotos. Eu preciso de melhores câmeras para fotografar melhor as áreas. Eu precisaria de lentes mais potentes para alcançar melhor resolução de uma imagem. Então se precisou de melhores câmeras. E isso resulta na câmera que tu tem no celular. Ah, minha câmera é super potente, eu consigo tirar uma foto que é mais nítida que eu tá ali no ao vivo, por aí vai. É muito resultado por conta desse processo. O sistema de aviação internacional, o tráfego aéreo é um dos resultados também disso, nessa corrida científica em cima de melhorar o posicionamento. Eu precisava ter um mapeamento aéreo nessa disputa, já que eu tenho uma questão de segurança também do tráfego aéreo, já que é um período tenso de guerra, eu preciso saber quem está no meu espaço aéreo. E aí vai também muito vinculado com o GPS, esses avanços no mapeamento, tanto aéreo, terrestre, náutico. Penicilina. Por que penicilina? Porque é uma questão, é um remédio, mas muitos avanços no sentido da medicina foram criados nessa época. Controle de doenças, prevenir em campo de guerra, muitas maneiras de, como eu posso dizer para vocês, socorrer pessoas. A gente vai ter aqui, quem já precisou de uma ambulância? Aqui, fiquem pensando, quem de vocês já precisou? Alguns eu já sei que já precisaram de uma ambulância, eu conheço. Mas se você já precisou de uma ambulância, é por conta desse período chamado Guerra Fria. Você imagina numa guerra, você ter que andar quilômetros para chegar no hospital, ou numa tenda de apoio médico. Você morria. E foi por isso que foi criado as unidades de atendimento móveis, que são as ambulâncias. Você chama de SAMU hoje, que tem nos carros, nas ambulâncias dos bombeiros. Foi criado por conta desse processo de Guerra Fria. Porque havia uma necessidade de atender as pessoas, atender os feridos em guerra, no caso na guerra Vietnã, Coreia do Sul, por conta que só foram as guerras que foram travadas de verdade, tá? Que jorrou sangue. Mas entre Estados Unidos e União Soviética não se teve guerra direta, tá? Sempre lembrem disso. Mas tem atendimento, tá, gente? Então, na ambulância, um hospital móvel como esse, onde você tem equipamento para salvar vidas, é resultado desse processo. São avanços que a gente vai ter nesse processo. O que é o tráfego aéreo, questão de monitoramento, como eu já falei.
E o tio Sam no Brasil, gente. Então isso é bem interessante, porque o tio Sam, um dos principais símbolos do sistema econômico capitalista, nos Estados Unidos está vestido de verde e amarelo. Por quê? Gente, entenda. O Brasil nesse período, o que a gente teve no Brasil marcou nossa história nesse período de guerra. A gente teve alguns eventos, mas um foi extremamente doloroso, extremamente marcante na história brasileira. Okay? Em 1964, okay, a gente teve a implantação da ditadura militar no Brasil, gente. Esse processo de ditadura militar, como outras ditaduras militares na América Latina, que foram patrocinadas pelos Estados Unidos. Tanto que se o exército brasileiro não tivesse entrado, não dominado, tomado o poder, tinha uma frota da marinha estadunidense em águas brasileiras prontas para tomar o poder e estabelecer a ditadura, o processo de ditadura. Mas por que a ditadura no Brasil? Por que havia necessidade? E qual é o interesse dos Estados Unidos em ter uma ditadura no Brasil? Gente, entenda, tá? O único país na América Latina, na América, que era socialista era Cuba, tá? Uma ilha uma ilha no Atlântico que era socialista. Era um perigo para os Estados Unidos porque ficava no quintal dos Estados Unidos, ali perto da Flórida, alguns quilômetros, dizer, do litoral estadunidense. Seria um perigo extremamente grande ter outro país socialista na América Latina. E os Estados Unidos tinham receio do Brasil. Por quê, na verdade? O Brasil passava por um governo de João Goulart Jango, popularmente chamado de Jango, que iria implementar, tinha propostas, na verdade, de implementar reformas sociais, como reformas agrárias, reformas na sociedade no geral, principalmente ali na reforma agrária colocada, reforma na educação, sistema de saúde e esses processos. Que reformas sociais geralmente são estabelecidas por sistemas econômicos socialistas. Porque o socialismo, o nome já diz, né? Social, vem vincular isso. Não é vinculado diretamente ao lucro, como é o capitalismo. O principal símbolo do capitalismo é o lucro. O bem social, o bem da população mais baixa, ele vem bem depois do lucro. Tá? Mas assim, isso é uma questão de que a gente já explicou ali nas aulas anteriores. Tendo a implementação dos sistemas, a população brasileira teria uma qualidade de vida muito melhor. E não é esse o intuito, porque uma população alienada, uma população que vive às cegas, é muito mais fácil de ser dominada. Por isso que foi implantada uma ditadura no maior país da América Latina, uma ditadura extremamente violenta e opressora, que até hoje nós temos resultados disso. Temos, na verdade, cicatrizes no Brasil. Isso aqui rende, na verdade, uma aula só sobre ditadura. Eu só vou pincelar bem rápido alguns fatos sobre ditadura militar. Esses são alguns dos desaparecidos, que até hoje não foram achados corpos, na verdade, nesse processo de ditadura militar no Brasil. Isso é um resquício da Guerra Fria que a gente tem na cicatriz no Brasil. Os atos violentos, ok? Tudo a favor do ditatorial. Quem fosse contra o governo ditador ou era morto, ou, enfim, era supervisivo. Se você tivesse um status maior, se fosse boa família, coisa do tipo, você era exilado, se você era artista, era exilado, porque você tinha uma imagem social. Mas se você era uma pessoa normal, é a tortura, em muitos casos. Esse é um dos principais símbolos da tortura no Brasil, pau de arara. Você imagina você ficar nu, preso de cabeça para baixo e assim, amarrado. Esse daqui, gente, depois a gente pega um caso como esse, porque ele é um professor. Eu não vou entrar em detalhes porque, enfim, é bem tenso, é bem, assim, de dar arrepio, é uma coisa bem
chocante, né, literalmente. Isso fazia parte, tinha o nome do caso bem aqui. Consegue ver, Atila? Depois eu vou disponibilizar o material todinho para vocês podem pesquisar. Tá? Ele, ele fazia parte do partido provavelmente contra o sistema editorial no Brasil. E assim, ele foi pego, torturado, mas não quis denunciar, né? Ele não quis, na verdade, delatar seus companheiros, isso aqui. Então ele teve que ver sua esposa ser torturada e seu filho pequeno ser torturado, com choques elétricos. Bora parar por aí para falar também. São coisas muito mais pesadas, na verdade. Mas você imagina, você sendo um pai, vendo sua criança, seu filho, ser torturado com choques elétricos. São coisas extremamente brutais que foram feitas na época. E por conta de ideologias. Simplesmente ideologias. Só que essa imagem ganhou prêmios, mais prêmios. Okay? A gente não consegue ver, mas essa criança está queimando, vamos dizer. Existe um livro chamado Nepal, que ele é extremamente inflamável, que foi usado na Guerra do Vietnã. Tá? Mesmo se ele jogar em cima da água, ele pega fogo. Tá? Só para vocês entenderem. Essas crianças são praticamente queimadas vivas, que foram feitos no período da Guerra do Vietnã. Então, são imagens extremamente fortes. Essa imagem é uma criança, uma menina, que sendo queimada. Soldados ali atrás. Essa imagem ganhou prêmios e mais prêmios em cima, por conta do impacto social em cima disso. Aqui a questão do muro, simbolizando o muro que dividia uma nação, no caso Berlim. Um muro que dividia uma cidade, mas simbolizava a divisão do país, de uma Alemanha ocidental e oriental, uma Alemanha capitalista e outra socialista. Então essa divisão, famílias foram divididas nesse processo. E a gente vai ver a disputa pelo mundo, né, gente? Duas ideologias disputando o planeta. Quem era melhor, quem era pior. E essa, na maioria dos casos, foi extremamente brutal, extremamente covarde para muitos países pobres, desamparados e à mercê de uma disputa de grandes potências. O mundo estava em jogo. Meus queridos, essa aqui foi uma apresentação principalmente vinculada ao poder da mídia de influência, tá? Qual é o poder que a mídia tem de influenciar uma nação? Ideologias, processos ideológicos, como pode ser retratado em um simples quadrinho, um simples personagem. Tá? A gente vai trabalhar muito mais sobre a Guerra Fria. Vai pegar outros aspectos, pegar a questão do corrida armamentista direto, períodos mais tensos. A gente vai ter o fim da guerra, a gente vai falar sobre esse processo do fim da Guerra Fria, com a caída da União Soviética, o porquê da queda, o processo da nova ordem mundial, essa transição nesse período dos anos 90. Então, todo esse processo a gente vai tá debatendo, tá? Com outras lives, com outros processos aqui. Então, gente, esse processo de Guerra Fria é basicamente isso. Essa disputa ideológica, política, econômica que Estados Unidos e União Soviética travaram pelo domínio do mundo. E a gente vai ter N fatores que foram apresentados aqui. Alguns positivos e outros extremamente ruins e cruéis. Tá? A gente vai pegar também, a gente vai ter uma live específica justamente para falar sobre a América Latina. Qual foram os principais impactos na América Latina nesse período da Guerra Fria? E a gente pode até pegar futuramente também, falar só sobre ditadura militar. Tá, gente? Então, assim, isso vai posteriormente, mais lá para frente, esse debate, esse bate-papo, serviu mais para a gente estar fazendo um cenário que a gente possa discutir esse momento. E assim, isso aqui vai estar disponibilizado para você no Google Sala de Aula, tá? Na sala.
mas porém os que participaram aqui vão ter uma avaliação diferenciada. Gente, assim, no caso vocês vão ter uma pontuação a mais. Prestem bem atenção que daqui a pouco eu vou fazer as instruções da atividade de vocês, ok? Então, assim, é com grande satisfação que eu agradeço a participação de vocês, comentários, estarem aqui. E, assim, gente, muito obrigado. E a gente vai ter mais outros processos em seguida, ok?